Pois não. O que acontece se eu quiser usar o meu artigo no TCC? Pronto. Se você for fazer sozinho, não tem problema nenhum, porque ele é seu. Se você for fazer em grupo, você vai combinar com seus colegas, já avisando agora que vai ser o seu TCC. Né? Já está gravando, aí eu vou começar a falar, né? Ficar como um pouco de referência, porque é o segundo semestre que eu peço esse artigo, acho que é uma coisa importante. Não só para ter uma nota, mas também porque você pode escolher o que você quer, o que você mais gostou, para utilizar como respaldo, como base teórica de uma pesquisa sua. Toda pesquisa, ela surge de uma pergunta, uma coisa que você tem dúvida, certo? Então, não é que você vai escrever essa pergunta, mas você vai tentar responder. É isso basicamente que é um trabalho, tanto para fazer um artigo, como um trabalho de TCC, que é um trabalho de monografia, ou de dissertação, ou de tese de doutorado, certo? E, no caso de artigo, existe mais ou menos um padrão que você deve seguir. Esse padrão é comum à maioria das revistas nacionais e internacionais. Na verdade, cada revista tem, às vezes, um protocolo um pouco diferenciado com relação à margem, tamanho de letra, de ter uma coisa em cima, né, uma espécie de um template que eles mandam, mas, de modo geral, todos os artigos seguem um determinado padrão. E é sobre esse padrão que eu vou mostrar para vocês, apresentando um artigo, mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte: quem não sabe ainda sobre o que escrever, deve procurar algo que você tenha alguma pergunta, e se você ainda não tem, eu vou dar algumas fontes de inspiração, certo? Uma das boas fontes de inspiração é você entrar no site do IPES, que é o Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará. Nós estamos aqui no Ceará. Recomendo que você entre no site do IPES ou então no site do IPEA. Para quem gostou da parte 2 do curso de mercados, um site importante de você olhar é o site do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Embora algumas áreas não estão disponíveis, que são processos privados, assim, privados não, que tem alguma coisa de sigilo, a maioria dos processos tem dados que estão disponíveis, certo? Outra coisa também, isso para você se inspirar, certo? Para você ver o que poderia fazer, olhando. Outra coisa muito importante é você ter uma base de dados, certo? É claro que um trabalho você pode fazer uma revisão de literatura, mas é uma coisa muito mais complexa, principalmente se é dentro de uma disciplina. É melhor você tentar fazer uma coisa mais simplificada e pegar uma base de dados já pronta, ou então fazer um questionário rápido. O exemplo que eu vou mostrar aqui é de um questionário, inclusive tem o próprio questionário que eu vou mostrar também para vocês, certo? Uma das fontes de base de dados muito boa, que eu gosto muito, primeiro o IBGE, que é muito bom, depois o site do IPES, tem vários artigos, por exemplo, se você tem vários dados e artigos. Dados, por exemplo, sobre municípios do Ceará, tem todos os municípios numa publicação que eles chamam de perfil básico municipal, né? Também dentro do site do IPES você pode ver textos para discussão, que são separados por áreas, educação, saúde, todos relacionados ao nosso estado do Ceará. E também você pode ver as notas técnicas, que é como as propostas de trabalho, as coisas que viraram lei, que hoje são utilizadas no Estado, como os incentivos fiscais, a cota parte do ICMS e outras propostas que hoje são uma realidade, são utilizadas no Estado, tem isso tudo descrito, as equações e como foi pensado, com simulações, nas notas técnicas do IPES. Caio, pode falar. Você levantou a mão? Boa noite, professor. Tudo bom? Desculpe se Boa a senhora noite. tinha falado sobre isso. Eu queria saber, no grupo, quantas pessoas podem desenvolver o artigo no grupo? No máximo 3 pessoas, mas você pode também fazer de dupla ou sozinho. Ok?
Se você Ok, for, obrigado. é interessante, como eu disse, essa proposta é interessante porque ou você, no mínimo, você vai falar alguma coisa que você acha interessante. Procure pensar em algo que você acha interessante. E que você leu algum artigo e você tenta replicar, ou você vai responder uma pergunta, é bom que você tenha algum artigo de referência ou alguma base de dados boa para você pensar na sua resposta que você vai dar ao longo do artigo. E também é muito importante você fazer isso com algo que você gosta, ou que você trabalha com isso, ou que você pretende trabalhar, ou que você vai utilizar para o TCC, porque aí você não está usando o seu tempo para pensar nisso só para disciplina, e sim já para uma coisa futura, que você vai ter que fazer de qualquer maneira. Ou se você fizer uma coisa muito boa, você pode publicar. Se você publicar numa revista, e essa revista for reconhecida dentro da plataforma Sucupira, você bota no Google Qualis CAPES, aí lá tem uma base de dados com todas as revistas que são reconhecidas pela CAPES. Vocês sabem que a CAPES, assim como o CNPq, são agências de fomento do governo federal, né, que elas fornecem bolsas e outros incentivos a estudante. Um dos trabalhos dele, inclusive currículo Lattes, né, que é disponível, né, que todo mundo deve fazer, e um dos trabalhos dele é dar uma espécie, atribui uma espécie de grau, não é bem uma nota, né, mas tem um ranking das revistas, certo? Os journals, os jornais científicos, certo? Então, você entrando nessa plataforma Sucupira, ou então botando no Google Qualiscar, você pode ver, tem a área, você bota sempre a avaliação CAPES mais atualizada, que é a primeira barra de rolamento, né, que tem a pergunta. Depois você coloca qual é a área. Em geral você bota economia ou interdisciplinar, certo? Mas tem várias áreas, né? E você, nas revistas, você vai ver que tem as revistas A1, A2, né, que são as tops. Quem publica numa revista dessa é uma pessoa consagrada, certo? É realmente uma coisa muito difícil de acontecer, você ter um artigo publicado numa revista A1 ou A2, mas é uma coisa que acontece, né? Assim, você fazendo um trabalho bem feito, é publicado sim. Aí tem as Bs, que também são muito boas, a B1, B2, B3, B4, B5 e depois passa a C, certo? Então, uma revista desse tipo, que é reconhecido pelo Qualis, ele pode substituir um TCC, trabalho de conclusão de curso. Então, isso é também uma tentativa. Mas mesmo que não seja aprovado, que é uma coisa realmente o rigor é grande, né? Você fez um exercício e você pode publicar em algum congresso que existe ao longo do ano em várias áreas. Eu não sei se eu já falei para vocês, ao longo do ano tem alguns congressos super interessantes que você pode pegar o seu artigo e publicar. Por exemplo, atualmente todos os congressos estão sendo virtuais. Então você gasta pouquíssimo, porque basta uma pessoa da equipe se inscrever e aí você pode participar. Não é difícil você participar de congresso, mas é muito importante para o currículo. Isso conta ponto para você entrar em mestrado, certo? Conta ponto para a sua carreira. O seu currículo vitae enriquece bastante. Então, é um dos locais que você pode mandar publicar, e sempre é interessante enviar para congresso, porque atualmente muitos congressos, eles próprios, depois que você manda e é aprovado, então o próprio congresso indica uma revista, o que é bem mais fácil de publicar, porque quando é aprovado no congresso, para a revista, para ser publicado na revista já é um pulo, porque na verdade já houve uma revisão, passou por uma banca que avaliou. Se o seu artigo foi aprovado no Congresso, então é sinal de que ele está legal e provavelmente ele vai ser publicado em uma revista e já é indicado pelo próprio pessoal do Congresso algumas revistas que você pode submeter, ou então você próprio recebe um convite da revista, certo? Alguns dos congressos bem interessantes anuais que tem, um é o que tem do IPES, aqui, que é o Economia do Ceará em Debate, tem todos os anos, certo? Você tem que entrar no site do IPES e olhar a época de envio. Antigamente o envio era mais ou menos em abril, mas agora pode ter mudado com a pandemia, né? E era no segundo semestre sempre o evento. Um evento bem interessante também é
aliás, o super importante, né, para nós é a ANPEC nacional. O envio geralmente é até o final de julho e a apresentação, o congresso sempre ocorre em dezembro. Tem também a ANPEC Nordeste, que vocês veem tudo no site da ANPEC, aquele mesmo site que você vê o gabarito e as provas da ANPEC anualmente. Tem a ANPEC regional, tem a ANPEC regionais, tem a ANPEC Sul, certo? Que você pode dizer, mas eu sou aqui do Nordeste, não vou apresentar. Apresente. Eu já tive alunos meus que fizeram trabalho, já teve artigo aprovado nessa ANPEC Sul, certo? Tem a ANPEC Nordeste, que é feita aqui sempre no Banco do Nordeste, geralmente é no mês de julho, acho que houve recentemente, e a inscrição é até abril de cada ano. Tem uma área bem interessante também, que é a área de políticas públicas. Tem a Associação Brasileira de Políticas Públicas, que ela tem também um congresso anual, certo? Tem também um congresso bem interessante da ENABER, que é Encontro Nacional de Economia Regional, que é um encontro que tem todos os anos e é bem interessante também, promovido pelos professores da USP, e é bom também de enviar artigo. Tem um muito interessante que é o da SOBE, Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, que também é bem legal, né? E tem várias áreas também. Algumas pessoas mandam também para a área de, se você for fazer o seu trabalho e ter algum relacionamento com a economia comportamental, você pode mandar também para eventos que existem na área de administração, e para isso é só você olhar o site da ANPAD, que é a Associação Nacional de Administração, pronto. Então, pessoal, essas são oportunidades, né, de você participar de um evento apresentando o seu artigo, certo? E a partir disso você pode também publicar numa dessas revistas. Então, de uma forma ou de outra, fazer um artigo é uma coisa bacana, uma experiência legal, que pode render frutos para vocês, certo? Em geral, as pessoas que fazem um artigo, quando eu reconheço que o artigo tem muita chance de ser publicado, eu mesmo mando, eu fico com e-mail, mesmo depois de terminado o semestre, e eu convido o aluno para publicar. Eu sempre estou de olho nesses eventos, também em revistas, né? E eu mesmo posso indicar. Então, mesmo que eu não indique, o aluno pode me dizer, professora, eu olhei no site, né, da plataforma Sucupira e queria mandar para essa revista para submeter, aí eu posso revisar. Eu posso também, você pode botar em inglês, se achar interessante, e eu faço a revisão em inglês, né? E, em geral, é interessante quando você faz, ao longo da sua carreira, se você faz com algum professor, que pode ser eu ou outros, né? Você deve colocar o professor como coautor, você como primeiro autor sempre. Ou então, no mínimo, se você for bolsista, alguma coisa, é de bom tom você agradecer a bolsa pelo trabalho que você fez, né? Tem alguns alunos, por exemplo, que são meus bolsistas, eu recomendo que botem um agradecimento, alguma coisa. Isso é usado no mundo todo, certo? Então, pessoal, uma coisa que é bacana, né, é vocês depois entrarem nesse site. E uma coisa que pode ajudar também é entrar no currículo Lattes, certo? Acho que aqui todo mundo conhece o Lattes. Eu soube que recentemente eles estão até fazendo um backup, houve algum problema lá, mas eles já estão resolvendo, e o Lattes é muito importante. Quem não tiver o currículo Lattes deve procurar fazer. É uma plataforma que tem currículo, que você busca currículos de pessoas que são estudantes, como vocês, e pesquisadores, certo? A partir do momento que você é estudante, você já é um pesquisador em potencial. Quando você começa a fazer um artigo, como você está fazendo, é um artigo científico. Então, você automaticamente já está se tornando um pesquisador. Então, esse currículo é interessante, é uma plataforma bem bacana de você fazer seu currículo. E lá você pode também buscar pelo nome, botando o nome dos professores, algum professor que você ache bacana, você pode botar, você botando meu nome lá, você vê quais foram os trabalhos que eu já fiz, certo? Aí, com o nome desse trabalho, você bota no Google, você tem acesso ao artigo. Aí você vê como foi que eu fiz. Se você não achar interessante, isso é uma forma de inspiração.
Se você não achar interessante o que eu escrevi, você pode olhar um outro professor que você admira e olhar os trabalhos dele, certo? Eu não mostrei ainda nenhum modelo, eu vou mostrar agora. Eu estava só fazendo essa introdução, né? Alguém perguntou isso, para mostrar agora como seria um modelo, certo? Eu coloquei uns 3 ou 4 modelos no Siga para vocês, mas eu escolhi um para a gente falar dele, certo? Como é que acontece, ok? E eu vou mostrar esse aqui, só um instantinho. O trabalho que eu vou apresentar, que eu coloquei no é feito pela bolsista Lívia, que ela fez um trabalho que ele foi apresentado num congresso recente que houve, né, de Behavior Economics na USP, certo? E também foi aprovado para publicação por uma revista, certo? Então, esse trabalho que eu vou mostrar é para vocês verem mais ou menos um tipo padrão de um artigo feito por um aluno, né, que vai ser publicado, já foi aprovado para publicação e que foi apresentado no Congresso, foi aceito para apresentação no Congresso, certo? Eu estou procurando aqui a versão em português, porque a gente fez também a versão em inglês, certo? Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu vou apresentar esse, mas é claro que existem vários, né? E vocês podem pegar outros, naqueles outros exemplos. É porque eu achei que isso aqui pode dar uma ideia, né? Porque ele está mais dentro mesmo do padrão mais usado, né? Como eu falei para vocês. Bem, tá aqui, ó, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês. Estão vendo? Está muito pequeno? Estou vendo não, professor. Ainda não está aparecendo, professora. Vendo não? Não. Ainda não está aparecendo a apresentação. Então, estão vendo agora? Mas está horrível. Ainda não, professora. E sai e volta, né? Professora, talvez se a senhora desligar a câmera, a internet fique mais leve. Né? Então eu vou desligar. Vocês estão vendo? Está aparecendo agora. Mas eu vou seguir o seu conselho. Eu vou desligar a câmera. Ó, estão vendo, né? A apresentação tá bom? Tá dando para ler? Tá sim. Peraí. Olha, aqui a Lívia, ela colocou em inglês e português. No trabalho de vocês, não precisa botar assim, certo? Isso foi porque o Congresso pediu. Mas basta você botar o título desse formato assim, com letra escura, todo no maiúsculo, né? Análise do comportamento. O título do trabalho dela era esse, Análise do comportamento do consumidor quanto ao aumento de preços de produtos no período de crise de disseminação da Covid-19 no Brasil, certo? Aí, logo em seguida, a pessoa coloca o resumo. Observe que o resumo não tem espaço de jeito nenhum. Não tem parágrafo, é uma coisa corrida,
Vocês estão vendo? Isso é um padrão, certo? Em geral, o resumo não deve ser tão grande assim. Acho que essa versão que eu botei da Lívia é antes de eu fazer a revisão. Em geral, a gente diminui mais, pedem que o resumo... Agora, no resumo tem que conter obrigatoriamente esses itens que eu vou dizer para você. Observe que ela começa assim: objetivou-se investigar, ou seja, no resumo, investigar, analisar o que for disso, disso. Você tem que dizer logo isso, certo? A primeira coisa. Depois, os dados primários, dados secundários é que você já pegou no IBGE, ou noutra fonte, como o Ministério do Trabalho, né, dados do CAGED. Aí você obteve dados primários. E você diz também se você utilizou uma regressão, se você fez só uma análise descritiva. Você diz como foi a metodologia que você usou, certo? Depois você achou, certo? É como se você aqui fizesse um resumo de todo o trabalho, começando dizendo o objetivo, o que é que você fez, ou de onde você tirou a base de dados, e quais foram os resultados que você chegou. É isso que tem que ter no seu resumo, certo? O resumo não é para ser uma cópia já como se fosse um trabalho, não. É um resumo do que está dentro do trabalho, tendo esses 3 itens: o objetivo, a metodologia e os resultados e conclusões que você chegou, ok? Então, palavras em geral, se diz as 5 palavras-chave. Aqui ela colocou 3. Análise comportamental, ou abstract em inglês, em geral, é comum, se toda revista você botar a mesma coisa do resumo, você traduz e bota, faz o abstract. Mas eu não vou pedir para vocês fazerem, certo? Não precisa vocês fazerem isso, ok? E depois depois disso, então, como não precisa de inglês, depois do resumo, você vai para a introdução, certo? Bem, a introdução é obrigado ter, né? Todos esses fatores que eu estou falando tem que ter. Resumo as palavras-chave e a introdução. Dentro da introdução também você tem que seguir um padrão. Sempre, todo resumo, ele tem, em geral, os 2 primeiros parágrafos é uma coisa assim que chama a atenção, tipo quase como uma nota de jornal. Uma coisa realmente assim, tipo uma notícia bombástica, uma coisa assim. Às vezes se usa percentuais, ou cita alguns autores, mas a gente nunca usa gráfico, nada disso em introdução, não. A introdução, ela consta de 3 itens também, assim como o resumo. São 2 ou 3 parágrafos de notícia, assim, dando a notícia para prender a atenção do leitor. Depois tem o objetivo do trabalho, e depois tem a descrição do que você falou ao longo do seu artigo, certo? Por exemplo, aqui a Lívia botou na introdução: ainda no outono de 2019, os primeiros registros de casos do posterior surto de pneumonia viral proveniente do surgimento de um novo coronavírus humano, o vírus SARS-CoV-2, foram registrados na cidade de Wuhan, província de Hubei, localizada na China. Aí ela coloca uma citação. Observe que todas as citações têm que ter no último capítulo, que é referências bibliográficas. Você não pode botar na referência bibliográfica algo que não foi citado, mas tudo que você citar, você tem que colocar na referência bibliográfica, ok? O agente microbiano altamente contagioso, resultado de eventos evolutivos que são transmitidos para o humano, diretamente ou através de hospedeiros, vertebrados intermediários, tem rota de infecção que inclui gotículas, o contato
ocorrendo, portanto, a transmissão através do contato entre humanos e também através do contato com objetos contaminados. Aí tem citação também. De risco e gravidade ainda pouco conhecidos, em janeiro de 2020, mais de 2.000 casos de infecção já haviam sido confirmados. Pesquisadores chineses identificaram como patógeno causador de um novo coronavírus, sendo, pois, um agente etiológico de uma síndrome respiratória aguda grave que posteriormente ocasionou o chamado Covid-19. Você vê que é uma coisa só para chamar a atenção, porque o tema dela não é exatamente Covid-19, é o que aconteceu, certo? Com as pessoas que aumentaram o preço dos produtos durante a pandemia. As pessoas não, os estabelecimentos, as farmácias, os pontos de venda, que vendiam principalmente aqueles artigos que se tornaram fundamentais, como máscaras, álcool em gel, 70%, certo? Alguns a gente sabe que aumentaram os preços, muito, certo? Então, o que ela pesquisa, basicamente, né, é qual é a reação, através de um questionário que ela fez, qual é a reação das pessoas. Ela pegou por faixa etária, por gênero, masculino ou feminino, para saber se tem uma diferença na resposta. E ela tentou seguir um artigo publicado que fala sobre a questão de justiça, da ideia que as pessoas têm de justiça. Fairness. Basicamente, ela fez a seguinte pergunta: essas empresas que aumentaram o preço quando você precisava no auge da pandemia, você pretende continuar comprando delas? Ela queria captar se as pessoas iam ter uma atitude de vingança, certo? Então foi basicamente esse trabalho dela, mas você vê que na introdução ela bota nos 2 primeiros parágrafos algo para chamar a atenção do leitor, certo? Depois ela comenta ainda, acho que ela fez uns 3 parágrafos, certo? E depois é que ela passa para cá, para o Brasil. No Brasil, somente no mês de fevereiro e tal, certo? Então, o que é que ela faz? Eu acho que era bom eu ler, talvez, o resumo, para vocês entenderem como foi que ela fez. Ó. O resumo foi esse. Ó. Objetivou-se investigar o comportamento dos consumidores e a sua tomada de decisão em relação à atitude das farmácias e ou pontos de vendas especializados, assim como de empresas que aplicaram aumento de preços de seus produtos e de produtos essenciais, assim como de higiene pessoal, durante o período e após a crise de disseminação da Covid-19 no Brasil. A pesquisa analisou também como o sentimento de justiça por parte dos consumidores pode representar uma restrição na busca de lucro das empresas no curto e no longo prazo. A metodologia utilizada, de natureza quantitativa e transversal, contou com o recolhimento de dados primários através de questionário sobre a psicologia do consumidor, analisou as questões que ela chamou de QS separadamente a partir de informações obtidas no questionário aplicado. Os dados recolhidos para análise foram tabulados e analisados por estatística descritiva, que é uma coisa que todo mundo deve fazer, certo? A associação de variáveis qualitativas foi verificada por meio do teste Q-quadrado, adotando-se um nível de significância de 10%. A pesquisa foi inspirada no estudo. É muito bom quando você pega um estudo para se inspirar, certo? Foi inspirada no estudo de Kahneman, Katz e Thaler, 1986, sobre a percepção de justiça das pessoas e como esse sentimento de justiça, o chamado fairness, né, que é uma tradução para justiça, né, o que é justo, ou pode mostrar-se uma barreira à busca pelo lucro. Os resultados, e ela já fala nos resultados, certo? Então, dentro do resumo, você tem que dizer objetivo, metodologia e o resumo do resultado, certo? Os resultados revelaram que o contexto no qual as pessoas estão inseridas no caso de uma catástrofe sanitária, como uma pandemia, influenciaram a percepção destas e na sua disposição quanto a punir empresas que, nesse período de crise e disseminação da Covid-19, tiveram uma atitude considerada injusta na sua política de preços e que algumas empresas estariam dispostas a abdicar de um possível incremento nos lucros advindos de um aumento no preço.
foi possível verificar que uma maior percentagem dos respondentes da pesquisa entre a faixa de renda, então tem uma parte do questionário que ela faz perguntas sociais, o nível de renda, certo? O gênero, para poder ela fazer essa conexão. Foi possível verificar que uma maior porcentagem dos respondentes da pesquisa entre a faixa de renda de 3 a 6 salários mínimos foram em algum nível afetados pela quarentena, seguidos pelo 1 a 3 salários mínimos. Uma parcela maior do gênero feminino demonstrou achar injusto o aumento de preço dos produtos, além de estar disposta a procurar substitutos para os que sofrerem aumento de preço, sendo, portanto, possível assumir que após a crise de disseminação da Covid-19, as mulheres, em maior proporção, teriam preferência em adquirir produtos de empresas que baixaram seus preços no momento da crise, como se elas, mais do que os homens, reconhecessem essa questão de justiça. Ademais, quanto maior a faixa etária que o indivíduo se encontra, maior as chances de, após a crise de disseminação do Covid-19, não adquirir produtos de empresas que aumentaram seus preços no período de crise. De fato, os respondentes na faixa etária acima de 50 anos mostraram-se mais propensos a punir as empresas que aumentaram seus preços nesse período. Por outro lado, a faixa etária de 18 a 25 anos não estava nem aí, não estava disposto a punir, certo? Acredita-se que os resultados dessa pesquisa, assim como das análises que acompanham a respeito da psicologia do consumidor, possam ser empregados em estratégias macro-mercadológicas por parte da empresa e tal. Então, ela bota também o resultado. Na verdade, é quase uma transcrição do que ela disse, o que ela vai dizer na conclusão do trabalho. Então, na introdução, também tem tem outros 3 fatores, que é dois ou três parágrafos de uma coisa que chama atenção, inclusive às vezes com percentuais ou citações, depois diz os objetivos e, por último, faz uma descrição do que vai conter o seu artigo. Além desta introdução, na segunda sessão, faremos não, a gente nunca deve usar essa primeira pessoa, pessoal, faremos ou farei, a gente deve dizer assim, será realizada uma coisa assim, impessoal. O artigo científico a gente trata sendo no impessoal, certo? Então, aqui ela não botou a descrição, mas é muito, em geral, se coloca no final da introdução, assim, um resumo do que vai conter o resto do artigo. Aí aqui nesse item 2, que você pode chamar de referencial teórico, né? Ela não chamou de referencial teórico, mas é um referencial teórico, certo? E é esse referencial teórico que vocês têm que respaldar com um dos itens que nós estudamos no curso, ok? Então, o trabalho não... Aqui o respaldo foi 2. A oferta e a demanda de bens na perspectiva da teoria do consumidor clássica e da economia comportamental durante a pandemia. Então, ela está falando da teoria que pode explicar qual é a atitude das pessoas quando tem um aumento no momento que elas precisam, certo? Foi durante a pandemia, né? E no contexto da pandemia, a necessidade do uso de materiais de higiene e prevenção fez com que a demanda por determinados produtos crescesse de forma rápida e imprevisível para muitos ofertantes que mantinham até o momento os estoques correspondentes à necessidade regular. À vista disso, com o aumento rápido da demanda por tais produtos, a tendência foi a alta do preço. Aí começa a teoria do consumidor nos modelos canônicos de economia relativiza esse fenômeno de rápida inflação como um processo natural decorrente de um excedente de demanda dado uma oferta estrita, o que a curva de demanda individual desses bens, preço e quantidade representaria, segundo essa teoria clássica, um aumento de preço no curto prazo. Aí ela cita várias, nessa perspectiva, então várias tem que estar lá também na referencial bibliográfica. Cita também, ela faz uma discussão vendo cada autor. Aí você pode dizer assim, será que é para eu ler o Vare todinho, o Minger todinho e todo esses, quando você bota, por exemplo, você vai respaldar, você quer
justificar o que é que houve nessa oferta e demanda desses produtos como álcool em gel e máscara. Aí você vai falar da oferta e demanda, né, lei de mercado. Você coloca no Google, aparecer autores que falaram dele, entendeu? Você pode usar também o autor do seu livro, que a gente usa o vário, o PIDIC, né? Mas para você utilizar outros para respaldar, não ficar só repetindo o mesmo, que não é legal. Professora, está travando novamente. Você pode repetir a parte dos autores, por favor? Chaves, olha, são nesse mercado de amores, na verdade, você pode imaginar, eu preciso ler tudo do livro? Não. Você pode colocar, por exemplo, pelo I, você pode entrar no Google para você não usar só os autores que a gente utiliza, né? Você coloca, a gente bota em inglês, se você botar isso, aparece artigo, certo? Aí você pode botar a mesma coisa em inglês também, que aparece também em inglês, autores. Aí você lê uma parte que fala sobre aquele assunto e coloca como referência, certo? Para servir de respaldo. Então, a mesma coisa, né? Que palavras-chave e vai servindo de argumentação para respaldar aquele tema que quer falar. Ok. Então, pessoal, é isso, né? Essa daqui é a parte do referencial teórico e da revisão de literatura. Todo artigo, em geral, tem esses itens, ou com esses nomes, ou então utilizando um outro nome, como no caso dela, que ela botou um nome que dá a ideia que ela está falando sobre o referencial teórico e revisão de literatura, porque ela cita vários autores, certo? Ok? Então, olha, você vê ela, o Thaler e tudo, o Pindic, certo? Aqui depois ela passa logo para metodologia ou método. Ela chamou de método. Geralmente inspirado no estudo de sequência, mas você parte de um autor que já escreveu sobre o tema, certo? Esse autor, lógico, não falou sobre Covid-19, mas falou sobre uma situação em que houve também uma catástrofe e eles utilizaram para saber se as pessoas tinham esse aí ela sobre a percepção de justiça das pessoas e como fairness, que é esse sentimento de justiça, pode mostrar-se uma barreira à busca pelo lucro. O questionário aplicado, a presente pesquisa foi um questionário online elaborado pela plataforma Google Formulários e divulgado por meio de 3 redes sociais: o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, a um grupo variado de pessoas. A pesquisa teve alcance em todo o território brasileiro, ficando disponível para responder de 29 de abril a 15 de setembro de 2020, sendo esse o prazo da coleta de dados. Nesse período, grande parte da população ainda se encontrava em quarentena decretada pelos governos, certo? O questionário do tipo de opinião e sem a identificação dos participantes constava de 13 perguntas fechadas e ordenadas, sendo dessas 3 perguntas sociodemográficas, que é aquele sobre renda, o gênero e tal. 9 perguntas a respeito da percepção dos entrevistados. Isso aqui ela está explicando a metodologia, certo? Como foi feito. Aí, depois da metodologia, parte logo para os resultados. Essa parte é como se fosse uma análise descritiva, certo? Dos dados. Ele vai analisar as questões de 11 a 13, que ela faz perguntas sociodemográficas, né?
Professora, tá mudo. Eu vou parar agora de gravar. Espero que tenha todo mundo entendido, né? Um pouquinho de como é que vocês podem ter um roteiro de um artigo, tá? Vocês entenderam? Tava travando muito, professora. Tá, né? Tava.